De Oscar Wilde, o amigo fiel. Certa manhã, o velho rato d'água enfiou a cabeça para fora da toca. Ele tinha olhos redondos, muito vivos, e bigodes grossos e grisalhos. Sua cauda parecia uma longa tira preta de borracha indiana. Alguns patinhos nadavam no lago como um bando de canários amarelos, e a mãe, toda branca e com patas vermelhas, tentava ensiná-los a colocar a cabeça na água. Vocês nunca serão capazes de pertencer a uma boa sociedade se não aprenderem a colocar a cabeça nela, disse-lhes ela. E ela lhe ensinou novamente como deveriam fazer isso. Mas os patinhos não prestaram atenção às aulas. Eles eram tão jovens que não tinham consciência das vantagens que a vida em sociedade trazia. Que criaturas desobedientes! Exclamou o rato d'água. Eles merecem se afogar, honestamente. De forma alguma, respondeu a senhora Pato. Tudo requer aprendizagem e a paciência dos pais nunca é suficiente. Ah, não tenho a menor ideia dos sentimentos paternos, disse o rato d'água. Não sou um homem de família, nunca casei, nem nunca pensei em fazê-lo. É claro que o amor é uma coisa boa, à sua maneira, mas a amizade vale mais. Garanto-lhe que não conheço nada no mundo mais nobre ou mais raro do que a amizade fiel. E diga-me, peço-lhe, que ideia você tem dos deveres de um amigo fiel? Perguntou um pintinho verde, que ouvira a conversa empoleirado no salgueiro retorcido. Sim, é exatamente isso que eu gostaria de saber, disse a pata. E nadando até o fim da piscina, ela mergulhou a cabeça na água para dar um bom exemplo aos filhos. Que pergunta estúpida! Gritou o rato d'água. Naturalmente! Entendo um amigo fiel como alguém que demonstra lealdade a mim. E o que você fará para retribuir? Disse o passarinho, balançando-se em um galho prateado e batendo as asas. Eu não entendo você, respondeu o rato d'água. Deixe-me contar uma história sobre esse assunto, disse o Linné. Essa história se refere a mim? Perguntou o rato d'água. Se sim, terei prazer em ouvi-la, porque gosto muito de histórias. E isso pode se aplicar a você, respondeu o Linné. E abrindo as asas, ele empoleirou-se na margem do lago e contou a história do amigo fiel. Era uma vez, começou o Linné, um jovem honesto chamado Hans. E ele era um homem muito distinto? Perguntou o rato d'água. Não, respondeu o Linné. Não creio que ele se distinguisse em nada, exceto pelo seu bom coração e pelo seu rosto redondo, moreno e afável. Ele morava em uma casinha pobre no campo. Todos os dias trabalhava em seu jardim. Em toda a região não existia jardim tão bonito quanto o dele. Nela cresciam cravos, flores de parede, bolsas de pastor, sassifragas, bem como rosas de damasco e rosas amarelas, açafrões lilazes e dourados e violetas roxas e brancas. E de acordo com os meses e por sua ordem, floresceram agavanzas e cardaminas, manjeronas e manjericões selvagens, veludos e íris alemães, asfódelos e cravos. Uma flor substituía a outra, para que houvesse sempre coisas bonitas para ver e cheiros agradáveis para se respirar. O pequeno Hans tinha muitos amigos, mas o mais próximo era o corpulento Hug, o moleiro. O rico moleiro era tão íntimo do pequeno Hans que nunca passeava pelo seu jardim sem se debruçar sobre os canteiros e apanhar um grande ramo de flores ou um bom ramo de suculentas alfaces, ou sem encher os bolsos de ameixas ou cerejas, dependendo do caso. Temporada. Os verdadeiros amigos partilham tudo, dizia o moleiro. E o pequeno Hans assentiu com a cabeça, sorrindo, orgulhoso de ter um amigo que pensava de forma tão nobre. Às vezes, porém, a vizinhança estranhava que o rico moleiro nunca desse nada em troca ao pequeno Hans, embora tivesse 100 sacos de farinha armazenados em seu moinho, 6 vacas leiteiras e um grande número de ovelhas. Mas Hans nunca se preocupou com tal coisa.
Nada lhe agradava mais do que ouvir as belas frases que o moleiro dizia sobre a solidariedade dos verdadeiros amigos. E então o pequeno Hans cultivou o seu jardim. Na primavera, no verão e no outono, sentia-se muito feliz. Mas quando chegava o inverno, não tinha frutas nem flores para levar ao mercado, sofria de muito frio e tinha fome, e muitas vezes ia parar na cama sem ter comido mais do que algumas peras secas e algumas nozes velhas. Além disso, no inverno, ele se sentia muito solitário, pois o moleiro nunca o visitava naquela época. Não é certo eu ir ver o pequeno Hans enquanto dura a neve, dizia frequentemente o moleiro à sua esposa. Quando as pessoas estão com problemas, devem ser deixadas sozinhas e não atormentadas com visitas. Essa é, pelo menos, a minha opinião sobre a amizade, e tenho certeza de que está correta. Por isso esperarei a primavera e depois eu irei vê-lo. Você pode me dar uma grande cesta de lã e isso o deixará feliz. Você é muito solícito com os outros, respondeu sua esposa, sentando-se em uma poltrona confortável ao lado de um bom fogo de lenha. É um verdadeiro prazer ouvi-lo falar sobre amizade. Tenho certeza de que o padre não diria coisas tão boas sobre ela quanto você, embora ele more em uma casa de 3 andares e use um anel de ouro no dedo mínimo. E não poderíamos convidar o pequeno Hans para vir aqui? Perguntou certa vez o filho do moleiro. Se o pobre Hans estiver com problemas, darei a ele metade da minha sopa. Mostrarei a ele meus coelhos brancos. Que tolo você! Exclamou o moleiro. Honestamente, não sei qual é o sentido de mandar você para a escola. Você não aprende nada. Se o pequeno Hans viesse aqui, infelizmente, e visse nosso belo fogo, nosso excelente jantar e nosso grande barril de vinho tinto, ele poderia ficar com inveja. E a inveja é uma coisa terrível, que estraga os melhores personagens. E eu não poderia de forma alguma tolerar que o caráter de Hans fosse estragado. Sou seu melhor amigo. Sempre cuidarei dele e terei o cuidado de não expô-lo a nenhuma tentação. Além disso, se Hans viesse aqui, poderia me pedir um pouco de farinha emprestada, o que para mim é impossível. Farinha é uma coisa e amizade é outra, e não devem ser confundidas. Essas duas palavras são escritas de forma diferente. Significam coisas muito diferentes, como todos sabem. Como você fala bem, disse a esposa do moleiro, servindo-lhe um copo grande de cerveja quente. Sinto-me entorpecido, como na igreja. Muitos se dão bem, respondeu o moleiro, mas poucos sabem falar bem. O que prova que falar é de longe, coisa mais difícil, também a mais bela das duas. E ele olhou severamente para o filho, do outro lado da mesa, que ficou tão envergonhado de si mesmo que abaixou a cabeça. Todo corado, começou a chorar, enquanto tomava chá. E ele era tão jovem, você pode desculpá-lo. Esse é o fim da história? Perguntou o rato d'água. Nada disso, respondeu Lili. Este é o começo. Então você está muito atrasado, respondeu o rato d'água. Hoje todo bom contador de histórias começa no fim, continua no começo e termina no meio. É um novo estilo. Foi o que eu ouvi de um crítico que caminhava pelo lago com um jovem. Ele tratou o assunto com maestria e tenho certeza de que tinha razão, pois usava óculos azuis e era careca. E quando o jovem lhe fazia um comentário, ele sempre respondia: Psh! Mas continue sua história, eu imploro. Eu gosto muito do moleiro. Também carrego dentro de mim todo tipo de sentimentos lindos, por isso desperta em mim grande simpatia. Bem, continuou Lene, saltando sobre as duas perninhas, assim que o inverno acabou e as lãs começaram a abrir suas estrelas amarelo claras, o moleiro disse à esposa que iria visitar o pequeno Hans. Ah, que bom coração você tem! Sua esposa gritou com ele. Você sempre pensa nos outros. Não esqueça de levar a cesta grande para trazer as flores.
Então o moleiro amarrou as lâminas do moinho com uma forte corrente de ferro e desceu a colina com o cesto no ombro. Bom dia, pequeno Hans, disse o moleiro. Bom dia, respondeu Hans, apoiando-se na enxada e sorrindo de orelha a orelha. Como você passou o inverno? Perguntou o moleiro. Bom, disse Hans. Muito obrigado pelo seu interesse. Passei por maus momentos, mas agora a primavera voltou e eu me sinto muito feliz. Além disso, minhas flores estão indo muito bem. Falamos muito de você nesse inverno, Hans, continuou o moleiro, perguntando-nos o que seria de você. Como você é gentil, Hans disse a ele. Tive medo que você tivesse me esquecido. Hans, estou surpreso em ouvir você dizer tal coisa, disse o moleiro. A amizade nunca esquece. Isso é admirável, embora eu tenha medo que você não entenda a poesia da vida. E por falar nisso, como são lindos os seus cabelinhos. Sim, a verdade é que são muito bonitos, disse Hans. E é uma grande sorte para mim ter tantos. Vou levá-los ao mercado, onde vou vendê-los para a filha do prefeito. Com esse dinheiro comprarei novamente meu carrinho de mão. Você vai comprar seu carrinho de mão de novo? Você quer dizer então que você o vendeu? É um ato muito tolo. Com toda certeza, respondeu Hans, mas a verdade é que eu fui forçado a fazer isso. Como vocês sabem, o inverno é uma época muito difícil para mim e eu não tinha dinheiro para comprar pão. Então, primeiro vendi os botões de prata do meu terno de domingo. Depois vendi minha corrente de prata e depois a minha flauta. Finalmente vendi meu carrinho de mão. Mas agora eu vou recuperar tudo. Hans, disse o moleiro, vou lhe dar meu carrinho de mão. Não está em muito bom estado. Uma das laterais está quebrada e os raios da roda estão um pouco tortos, mas apesar disso eu vou dar para você. Eu sei que é muito generoso da minha parte e muitas pessoas acharão uma loucura que eu me separe disso. Mas não sou como o resto do mundo. Acredito que a generosidade é a essência da amizade. E também comprei um carrinho de mão novo. Sim, pode ficar tranquilo. Vou te dar meu carrinho de mão. Obrigado. Você é muito generoso, disse o pequeno Hans, e seu rosto redondo e afável irradiava alegria. Posso consertar sem muito esforço, pois tenho uma prancha em casa. Uma prancha? Exclamou o moleiro. Muito bom. Isso é exatamente o que preciso para o telhado do meu celeiro. Tem uma grande lacuna e todo o trigo vai ficar molhado se eu não cobrir. Como você foi oportuno. Deve-se notar que uma boa ação sempre gera outra. Eu te dei meu carrinho de mão e agora você vai me dar sua prancha. Claro que o carrinho de mão vale muito mais do que a prancha, mas a amizade sincera nunca dá atenção a essas coisas. Dê-me imediatamente e hoje começaria a trabalhar na reforma do meu celeiro. Eu já acredito, respondeu o pequeno Hans. Ele correu para sua cabana e tirou a prancha. Não é uma tábua muito grande, disse o moleiro, examinando-a. E temo que, uma vez concluída a reparação do telhado do celeiro, não sobrará madeira suficiente para o carrinho de mão. Mas, claro, a culpa não é minha. E agora, já que lhe dei meu carrinho de mão, tenho certeza que você ficará feliz em me dar algumas flores de troca. Aqui está a cesta. Tente devolvê-lo para mim, quase cheio. Quase cheio? Perguntou o pequeno Hans, bastante angustiado, pois o cesto era grande e ele entendia que, se o enchesse, não teria mais flores para levar ao mercado. Estava ansioso para resgatar seus botões de prata. Cara, respondeu o moleiro, já que eu estou lhe dando meu carrinho de mão, não achei muito pedir algumas flores. Posso estar errado, mas imaginei que a amizade, a verdadeira amizade, estava livre de todo tipo de egoísmo. Meu querido amigo, meu melhor amigo, protestou o pequeno Hans. Todas as flores do meu jardim estão à sua disposição, porque me importo muito mais com a sua estima do que com os meus botões de prata. E correu para colher as lindas prímulas e encher o cesto do moleiro. Adeus, pequeno Hans, disse o moleiro, subindo novamente o morro com a prancha no ombro e o grande cesto no ombro. Adeus, gritou o pequeno Hans, e começou a cavar com muita alegria,
ficou muito feliz por ter novamente um carrinho de mão. Na manhã seguinte, quando segurava uma madressilva na porta, ouviu a voz do moleiro chamando da estrada. Ele pulou da escada e, correndo até o final do jardim, olhou por cima do muro. O moleiro veio com um grande saco de farinha nas costas. Pequeno Hans, disse o moleiro, você gostaria de levar esse saco de farinha para mim ao mercado? Ah, sinto muito, disse Hans, mas estou muito ocupado hoje. Tenho que segurar todas as minhas vinhas, regar todas as minhas flores e cortar toda a minha grama. Ah, respondeu o moleiro, achei que, considerando que lhe dei meu carrinho de mão, você não se recusaria a me agradar. Ah, se eu não recusar, protestou o pequeno Hans, por nada no mundo eu deixaria de agir como um amigo quando se trata de você. E ele foi pegar o boné e saiu com o saco grande no ombro. Era um dia muito quente e a estrada estava terrivelmente empoeirada. Assim, antes de Hans atingir o marco da 6ª milha, ele estava tão cansado que teve que sentar e descansar. Porém, não demorou muito para continuar seu caminho com bom humor e finalmente chegou ao mercado. Depois de esperar um pouco, vendeu o saco de farinha por um bom preço e voltou para casa, sem parar, pois temia encontrar um ladrão no caminho se demorasse muito. Que dia difícil, Hans disse para si mesmo ao se deitar. Mas estou muito feliz por não ter recusado, porque o moleiro é meu melhor amigo e, além disso, vai me dar seu carrinho de mão. Na manhã seguinte, bem cedo, o moleiro veio buscar o dinheiro para o seu saco de farinha. Mas o pequeno Hans estava tão exausto que ainda não havia saído da cama. Minha palavra, exclamou o moleiro, você é muito preguiçoso. Quando penso que acabei de te dar meu carrinho de mão, acho que você poderia trabalhar mais. A preguiça é um grande vício. Não gostaria que nenhum dos meus amigos fosse preguiçoso ou fosse apático. Como você vê, falo com você sem consideração. É claro que eu não falaria assim com você se não fosse seu amigo. Mas de que serviria a amizade se não se pudesse dizer claramente o que se pensa? Todos podem dizer coisas boas, fazer um esforço para serem agradáveis e lisonjeiros. Mas um amigo sincero diz coisas irritantes e não tem medo de causar tristeza. Na verdade, se for um amigo verdadeiro, prefere, porque sabe que funciona bem. Sinto muito, respondeu o pequeno Hans, esfregando os olhos e tirando a touca de dormir. Mas eu estava tão exausto que pensei que tinha acabado de ir para a cama. Estava ouvindo o canto dos pássaros. Você não sabe que sempre me sinto mais confortável trabalhando quando ouço o canto dos pássaros? Bem, tanto melhor, respondeu o moleiro, dando-lhe um tapinha no ombro, porque preciso que você conserte o telhado do meu celeiro. O pequeno Hans tinha muita necessidade de trabalhar no seu jardim, porque fazia 2 dias que não regava as flores. Mas ele não queria dizer não ao moleiro, mas era um grande amigo para ele. Você acha que não seria típico de um amigo lhe dizer que estou ocupado? Ele perguntou com voz humilde e tímida. Na verdade, não, respondeu o moleiro. Mas se você recusar, eu mesmo farei isso. Ah, de jeito nenhum, exclamou o pequeno Hans, saltando da cama. E ele se vestiu e foi para o celeiro. Ele trabalhou lá o dia todo, até o anoitecer. E quando o sol se pôs, o moleiro veio ver como ele estava. Você tapou o buraco no teto, pequeno Hans, gritou o moleiro em tom alegre. Está quase terminado, respondeu o pequeno Hans, descendo as escadas. Ah, disse o moleiro, não há trabalho tão delicioso quanto aquele feito para os outros. É lindo ouvir você falar, respondeu o pequeno Hans, sentando-se e enxugando a testa. É um encanto, mas temo que nunca terei ideias tão bonitas quanto as suas. Ah, você as terá, disse o moleiro, mas você deve se dedicar mais. Por enquanto você só tem a prática da amizade. Algum dia você também possuirá a teoria. Você realmente acredita nisso? Perguntou o pequeno Hans. Claro, respondeu o moleiro, mas agora que você consertou o telhado, é melhor voltar para casa e descansar, porque amanhã eu preciso que você leve minhas ovelhas para pastar nas montanhas.
Pobre Hans não se atreveu a protestar. No dia seguinte, ao amanhecer, o moleiro conduziu suas ovelhas para perto de sua casinha. Hans foi com elas para a montanha. Entre a ida e a volta, o dia passou. Quando voltou, estava tão cansado que adormeceu na cadeira. Só acordou tarde da manhã. Que momentos maravilhosos terei no meu jardim, disse para si mesmo. Ia começar a trabalhar. Mas, por um motivo ou outro, ele nunca tinha tempo nem de olhar suas flores. Seu amigo moleiro vinha e o mandava para longe para fazer alguma coisa, ou pedia-lhe que fosse ajudá-lo no moinho. Às vezes o pequeno Hans ficava muito angustiado, pensando que suas flores pensariam que ele as havia esquecido, mas consolou-se pensando que o moleiro era seu melhor amigo. Além disso, dizia a si mesmo, ele vai me dar seu carrinho de mão, o que é um ato do mais puro desapego. Pequeno Hans trabalhava para o moleiro. Dizia muitas coisas lindas sobre a amizade, que Hans copiava no seu livro verde e que relia à noite, porque era um aluno muito bom. Mas aconteceu que uma noite, enquanto o pequeno Hans estava sentado perto do fogo, alguém bateu na porta. A noite estava muito negra. O vento soprava, rugia tão terrivelmente pela casa que Hans a princípio pensou se era o furacão que sacudia a porta. Mas soou uma segunda batida e depois uma terceira, mais alta que as outras. Deve ser algum pobre viajante, disse o pequeno Hans para si mesmo e correu para a porta. O moleiro estava na soleira, com uma lanterna em uma das mãos e uma clava grossa na outra. Querido Hans, exclamou o moleiro, estou profundamente triste. Meu filho caiu de uma escada e está ferido. Vou procurar o médico. Mas ele mora longe daqui e a noite está tão ruim que eu achei que você deveria ir no meu lugar. Você já sabe que eu te dou o meu carrinho de mão. É por isso que seria ótimo se você pudesse fazer algo por mim em troca. Claro, exclamou o pequeno Hans. Estou muito feliz que você decidiu vir. Eu irei imediatamente. Mas você deveria me deixar sua lanterna, porque a noite está tão escura que eu tenho medo de cair em uma vala. Sinto muito, respondeu o moleiro, mas é a minha nova lanterna. Seria uma grande perda se algo acontecesse com ela, não é? Bem, não vamos mais conversar. Vou passar sem ela, disse o pequeno Hans. Ele vestiu seu grande manto de pele, seu boné vermelho quente, enrolou o cachecol no pescoço e partiu. Que tempestade terrível! A noite estava tão escura que o pequeno Hans mal conseguia enxergar, e o vento era tão forte que era difícil para ele ficar de pé. Porém, ele estava muito animado. Depois de caminhar cerca de 3 horas, chegou à casa do médico e bateu à sua porta. Quem é? Gritou o médico, enfiando a cabeça para fora da janela do quarto. Pequeno Hans, doutor. E o que você quer a esta hora, meu pequeno Hans? O filho do moleiro caiu de uma escada e ele está ferido. É necessário que você vá imediatamente. Muito bom, respondeu o médico. Ele imediatamente arriou o cavalo, calçou as botas grandes e, agarrando a lanterna, desceu as escadas. Foi até a casa do moleiro e o pequeno Hans, a pé, o seguiu. Mas a tempestade piorou. Chovia torrencialmente, o pequeno Hans não conseguia ver para onde estava indo e nem seguir o cavalo. No final, ficou perdido. Ele estava vagando pela charneca, que era um lugar perigoso, cheio de buracos profundos. O pequeno Hans caiu em um deles e se afogou. Na manhã seguinte, alguns pastores encontraram seu corpo flutuando em um grande lago e o levaram para sua cabana. Todos compareceram ao funeral do pequeno Hans, porque ele era muito querido, e o moleiro estava à frente do luto. Ele era seu melhor amigo, disse o moleiro. É justo que ele ocupe o lugar de honra. Então ele ia à frente da procissão com uma longa capa preta, de vez em quando enxugava os olhos com um grande lenço.
A morte do pequeno Hans representa, na verdade, uma grande perda para todos nós, disse o funileiro. Terminado o funeral e a companhia instalada confortavelmente na pousada, bebendo vinho doce, comendo deliciosos bolos. É uma grande perda, principalmente para mim, respondeu o moleiro. Pela minha fé, fui bom o suficiente para concordar em dar-lhe meu carrinho de mão, e agora não sei o que fazer com ele. Atrapalha-me em casa. Está tão em mau estado que se o vendesse não ganharia nada. Garanto que, de agora em diante, não darei nada a ninguém. As consequências de ter sido generoso são sempre pagas. E é verdade, respondeu o rato d'água, após uma longa pausa. Bem, este é o fim, disse o Linné. E o que aconteceu com o moleiro? Perguntou o rato d'água. Ah, não sei, respondeu Linné. E a verdade é que não me importo. É evidente que seu personagem não é nada empático, disse o rato d'água. Receio que você não tenha entendido a moral da história, respondeu Linné. O quê? Gritou o rato d'água. A moral? Você quer dizer que a história tem moral? Claro, disse o Linné. Puxa, disse o rato em tom zangado. Você poderia ter me contado antes de começar. Se assim fosse, eu certamente não o teria ouvido. Eu teria dito, pshé, psh, como crítico, mas ainda tenho tempo para fazer isso. Ele gritou, psh, alto e, com um movimento de rabo, ele voltou para sua toca. O que você acha do rato d'água? Perguntou Dona Pata, que chegou espirrando água alguns minutos depois. Tem muitas qualidades boas, mas eu, de minha parte, tenho sentimentos maternais e eu não consigo ver um solteiro convicto sem trazer lágrimas aos meus olhos. Receio ter incomodado você, respondeu Linné. O fato é que contei uma história que tem moral. Ah, isso é sempre muito perigoso, disse a Pata, e partilho totalmente da sua opinião.